As imagens mostram um momento em que os moradores são atacados por um enxame de abelhas. Perceba que uma idosa também foi atingida pelas picadas do inseto. Ela cai ao chão. Duas mulheres tentam ajudar, mas não conseguem. Minutos depois, um homem tenta levantar a vítima, mas acaba também sendo atingido pelas abelhas. O caso aconteceu no bairro Tropical, no município de Açailândia, a 560 quilômetros da capital maranhense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a suspeita é que o incidente foi provocado após um homem ter tentado retirar mel das colmeias. Durante um ataque de abelhas, por mais difícil que seja, o essencial é manter a calma, pois é bem interessante, a própria agitação da pessoa passa a deixar o enxame mais agitado e tornando assim um acidente mais agressivo. Nesse momento, o essencial é a proteção dos olhos, do rosto, né, e da região do pescoço, que são as áreas mais sensíveis. Posterior ao ataque, uma das principais medidas que podem ser tomadas é a lavagem rapidamente com água e sabão e a aplicação de gelo também. E a pessoa deve ser levada imediatamente a um pronto atendimento, a uma unidade hospitalar. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Maranhão, no segundo semestre do ano, que é o período mais seco, há um índice maior de enxames de abelhas no meio urbano, ou seja, as ocorrências são frequentes. A nossa equipe de reportagem foi até a UEMA, no departamento de zootecnia, falar com a professora responsável pelo laboratório de apicultura, onde há criação de abelhas na universidade. Eleusa explica que os acidentes de abelha acontecem normalmente quando os enxames são perturbados por pessoas. Esses acidentes, eles são comuns de acontecer aqui no estado do Maranhão, principalmente nessa estação seca, né, no segundo semestre, os ataques ocorrem em maior quantidade. Geralmente isso acontece quando as abelhas são importunadas, né? Quando, por exemplo, o morador vai fazer algum reparo em sua casa, no telhado, ou vai fazer um serviço de limpeza, vai capinar algum terreno e não sabe que o enxame se encontra alojado. E, de repente, encontra essas abelhas, as abelhas vão defender o seu ninho. Então, elas passam a atacar as pessoas ou animais que estiverem por perto. Todo cuidado é necessário. Quando a pessoa recebe mais de uma ferroada, a vítima pode sofrer um choque anafilático, que é quando o quadro clínico vai de uma inflamação local até uma forte reação alérgica. Em alguns casos, pode levar à morte. Geralmente uma picada apenas, uma ferroada apenas, ela vai causar um inchaço, vai causar um desconforto, mas e se a pessoa não for alérgica, né, vai ocasionar só isso. Mas o problema está em múltiplas picadas, porque o enxame geralmente tem muitas abelhas. Então, no caso de múltiplas picadas, múltiplas ferroadas, a vítima, deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Porque ela pode sofrer um choque anafilático. Se ela tiver alergia, ela vai sofrer mais ainda, né? Isso pode comprometer as vias aéreas da respiração, os rins, enfim, ela deve procurar auxílio. Ela alerta ainda que em casos de acidentes graves com enxames, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros e, em seguida, o resgate das abelhas é feito pelas equipes do Laboratório de Apicultura da instituição. Quando ocorre um enxame de abelhas próximo às moradias das pessoas, as pessoas geralmente ligam para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele faz o serviço de resgate dessas abelhas. O que acontece é que, em parceria, a Universidade, a UEMA, em parceria com o Corpo de Bombeiros, atua nesse processo de resgate. O que acontece? O Corpo de Bombeiros vai até lá, recebe a chamada, toma ciência da situação, faz a vistoria do enxame, tira fotos, coloca no grupo de WhatsApp que nós temos, repassa esse endereço e aí a gente pergunta se eu tenho interesse, se é possível fazer o resgate, então nós trabalhamos juntos. Quando está muito fácil, o enxame está baixo, está alojado num pneu, está alojado muitas vezes numa praça ou numa árvore mais baixa, numa lata, enfim, nós vamos até lá. Quando está numa situação que oferece um pouco mais de risco, o Corpo de Bombeiros atua juntamente com a nossa equipe. Nós temos um bolsista
e voluntários do Departamento de Zootecnia, são alunos que fazem esse serviço de captura de enxame. Nós trazemos aqui para a universidade, que vai servir como material para pesquisa, para aula prática, né, para dias de extensão também.